Olá, amados, graça e paz. Isaías já profetizava, da qual que iria fazer um povo que tendo olhos não enxergariam, que tendo ouvidos não tinham capacidade de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, assim como Jesus dizia a alguns, veio João o Batista, que não comia e nem bebia, tem demônios, que foste ver no deserto? Sim, que foste ver uma cana agitada pelo vento, porque os ricos que se vestem grandemente estão nos seus palácios. Veio o Filho do Homem, aquela natureza divina, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. É um comelão, é um beberrão que assenta junto com os publicanos, aonde ele mesmo os disse, e assim nos diz nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem e hoje, para que não se convertam e não tenham seus pecados perdoados, porque assim como ele diz, revelo a quem o quer. Ainda que tenham a revelação e tiveram as suas primeiras obras segundo o amor verdadeiro, mas se desviaram, foram seduzidos para aquilo que é o mundo, perdem a revelação. O véu lhe é colocado, um espírito de entorpecimento, para que creiam e recebam o vosso galardão por perseverarem, porque muitos são os que julgam ricos e sábios, mas ele diz, compra de mim a sabedoria pura e refinada do alto, porque ele acaba apanhando aqueles que se julgam ricos e depositam a sua confiança na sua riqueza, aonde ele disse que é mais fácil o camelo passar na fenda de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus, porque seu coração é um deserto seco, onde ele disse, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm a água, porque se julgam estar segundo aquele que nos concede a honra, a glória e a imortalidade, mas na verdade justificam a si mesmo, estão como um disfarce, acumularam riquezas para si, se julga que é glória daquele que é o possuidor dos céus e da terra, mas na verdade quando ele se manifesta segundo a sua força e o seu poder, segundo a luz, é como uma flor que se murcha. Não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Enquanto julgam muitos que julgam que estão no deserto, enquanto estes sim são aqueles que fluem as águas cristalinas do interior para fora, a água transformada no vinho novo. Julgam estar vestidos, mas estão nus diante do Senhor, enquanto julgam que alguns estão nus, mas na verdade são aqueles que estão os exortando através do linho fino, a vestidura daqueles que perseveram sendo santificados através daquele que é do alto, que nos justifica, que nos purifica, que nos santifica. Ele disse, comprai colírio para ungir os vossos olhos e
para que possam ver, porque estão como cegos, guias de cegos, aonde nós somos aqueles que declaramos sempre com um cisco no olho, do qual dependemos daquele que é o guia de cegos, do qual nos justifica ainda que tenhamos um cisco, porque é através desse cisco no olho que estamos sempre dependentes dele, porque o risco é daqueles que um dia dependeram dele, pois pela fé receberam, e agora foram podados por conta da incredulidade, por conta da cegueira, a cegueira da qual muitos, por ouvirem a mentira, certamente não morrerás, comeram do fruto da mentira, não perseveraram segundo um coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza, e através dele estamos com a visão do alto, estamos com aquilo que é riquíssimo no coração, não como um deserto árido, mas que se flui do trono do Altíssimo. Ele é aquele que, quando nós estamos como ramos da videira verdadeira, o trono do nosso Altíssimo flui até a árvore plantada junto ao ribeiro, e nós, como ramos da videira verdadeira, recebemos, e nada nos abala, nada nos aparta. Pode vir as tempestades, que permanecemos firmes segundo as suas raízes que nos alimentam dia após dia, onde não justificamos a si mesmos, porque a árvore por si mesma não produz os bons frutos, e a árvore que não produz frutos ele arranca, mas aquela que permanece examinando a si mesmo dia após dia, porque através da poda, das advertências, produzimos mais ainda. Mas na verdade a pior cegueira é aquele que não examina a si mesmo, aquele que confiante que está com o caráter aperfeiçoado e de entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal. Por isso ele permite a cegueira, para que permaneçam com o entendimento de próprios olhos e não se desvie do mal e se alcance a cada dia mais iniquidade e iniquidade, para que não venham mais produzir e se torne um ramo seco, que o machado está posto à raiz e lançado no fogo. Por isso estais levantando as mãos santas ao alto, estais segundo as boas atitudes, com um culto de ação de graças, aonde aquele que nos permanece nos apartando de toda injustiça, nos permanece no primeiro amor, da qual a fé tem que ser participante do início ao fim, nos permanece sendo fiel, porque ainda que alguns estão sendo infiéis, ele continua fiel e ele não muda. Ele é aquele que cumpre as promessas, aonde são tempos aonde ele galardoa a cada um segundo a sua própria atitude. Aqueles que estão com as atitudes segundo aquele que executa em nós, se semeia para o Espírito, se semeia sempre as boas obras. Não se dão vencidos pelo mal, mas antes vencem o mal pelo bem. Mas aqueles que perseveram como a ponto de querer se tornar árvore de si mesmo, a ponto de chegar à árvore grande, da qual é vista por todos, e grande é a queda e a ruína, quando ele assim traz o machado à raiz. Assim nos diz o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.